Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Olá, meus amigos, é um prazer estarmos novamente aqui com o programa Alma, Animal e Notícia, conversando com você e estudando a doutrina espírita. Que alegria nós temos sempre de podermos compartilhar aqueles estudos maravilhosos que a espiritualidade superior nos deixou. Como é bom nós sabermos que Jesus se preocupa em todos os parâmetros, com todos os caminhos que o homem deve fazer. Como é importante nós sabermos que nós temos as referências que nos levarão ao planeta de regeneração, ou à nova era, ou à era de Atlântida. Enfim, as referências que nos permitirão sermos cidadãos da regeneração. Porque é isso, meus queridos. Olha, se fala muito que haverá a separação do joio e do trigo, aliás, que já está havendo, né? Se diz que haverá um julgamento, né? E haverá uma escolha, como se essa escolha fosse de Jesus. Mas conforme nós aprofundamos os nossos estudos sobre evolução, sobre a doutrina espírita, nós aprendemos que a escolha é nossa, e isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque cabe a nós, olha, cabe essencialmente, somente a nós, indivíduos aqui, espíritos encarnados, escolher se estaremos ou não no planeta de regeneração. Não haverá um julgamento em que Jesus dirá assim: você estará no planeta de regeneração, você será exilado. De forma nenhuma. Somos nós que escolheremos. Obviamente, esta escolha não é apenas através da nossa palavra, não é apenas através do nosso desejo. Esta escolha está pautada nas nossas atitudes, tendo atitudes de cidadãos da regeneração, tendo atitudes de cidadãos condizentes com as leis divinas, que nós nos candidatamos automaticamente a estarmos no planeta de regeneração. E olha, é muito bom saber que não tem limite de vagas, não. Não há limite de vagas para o planeta de regeneração. Comporta a nova fase do planeta todos os habitantes que aqui estão hoje. Basta nós escolhermos se nós, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes, através dos nossos sentimentos, traremos dentro de nós o desejo de nos regenerar. Falando em planeta de regeneração, hoje o tema de nosso programa é o Natal. Nós estamos aí já chegando no Natal e já está aquela época de compras, preparo para a festa, noite de Natal, mas é essencial nós nos lembrarmos do aniversariante neste Natal. Nós não podemos nos esquecer que quem merece o principal presente, afinal de contas, é o aniversariante, aquele para o qual o planeta em geral para comemorar seu aniversário. E o aniversariante ninguém mais do que Jesus, não é? Então o Natal representa a encarnação do Mestre Jesus na Terra. E houve um objetivo para esta encarnação. Houve um motivo para que Jesus viesse pessoalmente estar entre nós, de maneira que pudéssemos vê-lo, de maneira que pudéssemos senti-lo, de maneira que nossos ouvidos, aqui no estágio evolutivo tão pequenino que nós nos encontramos, pudesse ouvir Jesus falar. Mais do que isso, presenciar as suas atitudes. E elas foram tão marcantes, elas foram tão importantes para o planeta, que hoje, 2015 anos depois, nós ainda comemoramos o nascimento de Jesus. Nós ainda trazemos no nosso íntimo, no nosso inconsciente, as lembranças da presença do Mestre aqui. Nós ainda nos admiramos da profunda bondade que ele exemplificou, do amor que ele representou, das diretrizes que ele nos deixou. E tudo que ele nos trouxe foi exatamente para a fase que nós nos encontramos. Jesus veio nos deixar o mapa do tesouro para que nós, seguindo este caminho, seguindo esta diretriz, essa trilha segura que ele nos deixou, realmente pudéssemos nos candidatar a sermos cidadãos da regeneração. Então, o Natal é a comemoração do aniversário do Mestre Jesus. Na verdade, é a comemoração do aniversário, eu digo mais, do Evangelho na Terra. O Natal é a comemoração de quando as leis divinas, a Constituição divina que coordena todo o universo, chegou no nosso planeta. E Jesus começou dando seu exemplo logo em seu nascimento, nascendo na manjedoura. Esta é uma cena que traça a saga inicial da presença de Jesus na Terra. E ele nasce na manjedoura entre o reino mineral, deitado sobre o reino mineral, entre o reino vegetal, deitado sobre o reino vegetal, junto ao reino animal,
próximo ao rei nominal e representando ele mesmo, o arcanjo. O nascimento do Cristo na Terra nos fala profundamente da saga evolutiva do Espírito, que nós tanto estudamos nos últimos programas, começando do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o homem, do homem para o arcanjo. Não é? E no Natal, quanto nós nos lembramos de Jesus? O que se tornou o Natal no planeta Terra em que nós nos encontramos? Antigamente, falávamos que o Natal era a época mais elevada do planeta, porque no Natal nós nos lembramos mais de Jesus, mais das leis divinas, mais do amor. No entanto, o Natal hoje se tornou uma triste saga de dor e crueldade, que vai justamente contra a Constituição Divina, vai contra aquilo que o Mestre nos exemplificou. O Natal hoje, da maneira como ele é comemorado, com a forma como nós lidamos com o planeta, está contra o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Encontramos na doutrina espírita, como sempre, as diretrizes para estes caminhos. A nossa mesa de Natal deveria ser uma mesa de comemoração ao Evangelho. Nós deveríamos nos sentar juntos aos familiares e voltar o nosso coração ao Mestre Jesus em agradecimento profundo por tudo que Ele nos deixou, por nos dar a chance, através de seus exemplos e de suas diretrizes, de optarmos pela regeneração. No entanto, a mesa da grande maioria das residências está forrada de cadáveres, e cadáveres que vieram de almas animais sofridas e que foram cruelmente assassinadas, esquartejadas e colocadas à mesa ali para comemorarmos o aniversário de Jesus, para comemorarmos o amor, para comemorarmos a bondade que o Cristo nos deixou, para comemorarmos a luz que Ele foi no mundo. Forramos a mesa de crueldade, de dor, de tristeza, de sangue, de sofrimento. Ah, meus amigos, é preciso encontrarmos novos caminhos. Não nos faltam diretrizes dentro da doutrina espírita para isso. Emmanuel, no livro O Consolador, da década de 30, olha só, 1930, estamos em 2015, nos traz magníficas diretrizes a esse respeito na questão 129 do livro Consolador. Emmanuel pergunta: é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? E a resposta: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes proporções, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. E Emmanuel continua em seu tom profundo de orientação: é de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige da cooperação de determinadas vitaminas, estes valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Então, Emmanuel não só nos orienta da gravidade do equívoco que é nos alimentarmos de cadáveres de animais, quanto nos fala dos vícios que isto gera, lamenta a situação e deixa muito claro quando a gente pergunta assim: mas e a proteína? Emmanuel já responde. Se Emmanuel estivesse à nossa frente aqui, eu estivesse entrevistando o Emmanuel e dissesse assim: mas Emmanuel, e a proteína? Ele responderia como ele respondeu: se o estado de materialidade da criatura exige da cooperação de determinadas vitaminas, estes valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Isto na década de 30. Nós estamos em 2015. Em 2015, nós temos agora este ano a Organização Mundial de Saúde dizendo que a carne processada causa câncer tanto quanto a nicotina. Nós temos mais 5.000 estudos nos mostrando da gravidade da ingestão dos produtos de origem animal para o corpo do homem. Meus amigos, nós estamos ingerindo cadáveres. Como podemos acreditar que a ingestão de cadáveres pode ser saudável para nós do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual? Nós temos André Luiz nos contando no capítulo 11, Intercessão, psicografia de Francisco Cândido Xavier da década de 40, do seu horror ao visitar um frigorífico e encontrar espíritos derrubados ao chão, se alimentando aos borbotões de sangue. Ele fica horrorizado, enojado. Ele olha para Alexandre, que é o mentor espiritual dele, assim:
chocado com aquilo, dizendo inclusive na literatura que foi uma das piores cenas que ele viu na espiritualidade inferior. E Alexandre o corrige dizendo assim: olha, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos, porque tamanha estranheza, meu amigo. Não visitávamos também nós, quando na terra, os matadouros, os açougues diversos, acordando André Luiz para esta realidade. Nós ficamos impressionados com a cena que ele descreve dos vampiros, sem nos lembrar que nós também, ao ingerirmos a carne de animais, somos vampiros. E isso muito nos choca. E André Luiz não deixa de nos falar isso muito claramente no livro Missionários da Luz, do capítulo 4, Vampirismo. Ele nos fala o seguinte: os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Então começa nos falando que somos verdugos cruéis dos animais. Verdade seja dita, nós que tanto falamos de obsessores, de obsessão, de situações graves que podem ser ocasionadas pelos obsessores, imaginemos realmente se nós tivéssemos obsessores, verdugos a nos perseguirem e fazerem conosco aquilo que nós fazemos com os animais nos matadouros e frigoríficos. O que seria de nós? O que nós sofreríamos? Que tipo de situação passaríamos? Então, na década de 40, André Luiz já fala que nós somos verdugos cruéis dos animais. E ele dá continuidade a esta orientação, falando diretamente sobre vampirismo, deixando muito claro que quando nós ingerimos carne, nós somos vampiros dos animais. André Luiz, se eu perguntasse agora, André Luiz, qual é a condição do homem perante os animais do ponto de vista espiritual quando ele ingere carne, quando ele come cadáveres de animais? E André Luiz, se estivesse aqui ao meu lado sendo entrevistado, ele diria o que ele nos disse no capítulo 4 do livro Missionários da Luz: temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas. Temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam entre as formas terrenas. Podemos imaginar daí, meus amigos, como podemos nós, enquanto vampiros, sermos cidadãos da regeneração. Caberá no novo planeta em que nós desejamos tanto a paz, tanto o amor, verdugos cruéis para com criaturas inocentes de Deus? De que forma estaremos nós, dentro deste planeta, nos comportando como verdugos, como vampiros e dando a nós mesmos o direito de sermos desta forma? E aí nós falamos: olha, mas eu ainda não estou nesse estágio de evolução. Ou nós damos a desculpa: olha, mas eu não consigo, eu não tenho este tempo. Olha o que nós estamos falando. Nós estamos dizendo: eu ainda não consigo não ser vampiro. Eu preciso de mais tempo para deixar de ser verdugo. Eu preciso de mais tempo para deixar de fazer as criaturas, animais, sofrerem. Eu preciso de mais tempo para parar de derramar o sangue. Eu preciso de mais tempo para fazer o planeta baixar a sua vibração. 70 bilhões de animais são mortos por ano para consumo humano. 70 bilhões de almas têm a oportunidade de reencarnação e evolução extirpadas pelas mãos humanas. 70 bilhões. Só no Brasil que nós estamos, coração do mundo, pátria do evangelho, a pátria que representa o espiritismo, a pátria que representa o evangelho primitivo. Um boi, um porco e 185 galinhas por segundo. No nosso país do evangelho e do amor, um boi, uma alma que se encontra no corpo físico de boi, uma alma que se encontra no corpo físico de um porco, uma alma que se encontra no corpo físico de uma galinha por segundo. Meus amigos, o que estamos fazendo? Onde nós estamos que não estamos seguindo as diretrizes que Jesus nos deixou? Como será a nossa mesa de Natal representando esta imensa crueldade para com os animais? Sejamos sinceros, quem de nós, se tivéssemos que fosse um segundo de dúvida em nossa mais profunda sinceridade no coração, teria coragem de levar este mestre do amor, este mestre da bondade, este mestre da humildade, este mestre Jesus que nos disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele que nasceu entre os animais, ele que veio trazer o exemplo de amor, de abnegação, de fé e de esperança. Teríamos coragem, se encontrássemos com Jesus agora, de pegar em suas mãos, levar o mestre a um matadouro, mostrar os animais naquela situação devastadora de dor, sofrimento e tristeza, e dizer a ele: eis aqui, Jesus, o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.
que nos recomendou. Como diz Alexandre, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Hoje, meus amigos, chamamos a cada um de nós para que a nossa mesa esteja de acordo com o aniversário do Evangelho de Jesus. Que seja forrada de luz, de amor e de esperança. Que o nosso coração se volte ao bem e à renovação junto ao Cristo. Que tomemos Jesus como nosso maior amigo no amor. E entreguemos a Ele nosso coração e o nosso desejo sincero de sermos cidadãos da regeneração, condizentes com o Evangelho. E apaguemos definitivamente de nosso currículo evolutivo a crueldade, a maldade, a tristeza e a dor. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine os caminhos e abençoe os animais que sofrem tanto pelas mãos humanas, perdidas da luz, guardadas no sangue. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.